Era uma noite sombria e tempestuosa quando um grupo de amigos decidiu explorar o farol abandonado que se erguia solitário no promontório rochoso, banhado pelas ondas furiosas do oceano. A construção antiga, com sua torre alta e janelas quebradas, emitia uma aura de mistério e medo que atraía a curiosidade dos jovens destemidos. Os amigos, ansiosos por uma aventura emocionante, zombavam dos velhos contos sobre o farol assombrado, desafiando uns aos outros a entrar na estrutura deteriorada e descobrir os segredos há muito esquecidos que lá residiam. Ignorando os sussurros do vento e o uivo distante das gaivotas, eles avançaram em direção ao farol, com lanternas tremeluzentes iluminando o caminho à frente. Ao adentrar o farol, os jovens foram imediatamente envolvidos por uma sensação de opressão e melancolia. O ar parecia carregado de uma presença sinistra que fazia os pelos de suas peles se eriçarem, mas eles avançaram bravamente, desafiando o desconhecido que os aguardava nas entranhas do farol abandonado. À medida que exploravam os corredores escuros e os salões empoeirados, os amigos começaram a ouvir suspiros fantasmagóricos ecoando pelas paredes de pedra ancestrais. Sombras dançavam ao redor deles, iludindo seus olhos e desafiando sua sanidade. Cada passo era marcado pela sensação de que algo os observava, algo além da compreensão humana. Em uma sala esquecida, com velhos móveis cobertos por lençóis empoeirados, os jovens encontraram um antigo diário, amarelado pelo tempo e repleto de anotações perturbadoras. As páginas desgastadas contavam a história do último guarda do farol, um homem atormentado por visões terríveis e sonhos perturbadores que o consumiam em desespero. À medida que mergulhavam na leitura do diário, os amigos descobriram os relatos assustadores sobre incidentes inexplicáveis que haviam ocorrido no farol abandonado. Descrições de sombras sem forma que espreitavam nos cantos escuros, vozes sussurrantes que ecoavam nos corredores vazios e uma presença maligna que assombrava a torre do farol, lançando uma sombra de medo sobre qualquer alma corajosa o suficiente para se aventurar ali. Enquanto a tempestade rugia lá fora, os amigos sentiram que o farol abandonado ganhava vida ao seu redor, como se os segredos sombrios que ele guardava há tanto tempo estivessem despertando de um sono profundo para assombrar aqueles que perturbavam seu descanso eterno. De repente, um grito estridente ecoou pelos corredores, fazendo com que os jovens saltassem de terror. Uma sombra escura se materializou diante deles, uma figura espectral envolta em névoa branca, com olhos brilhando de uma luz sobrenatural. Era a figura do antigo guarda do farol, seu espectro condenado a vagar eternamente pelos corredores do farol abandonado. O fantasma, com voz rouca e sussurrante, contou aos intrusos a terrível história que o prendia àquelas paredes escuras. Ele havia sucumbido à loucura diante das forças sobrenaturais que habitavam o farol, sua mente consumida pelas visões aterrorizantes que o assombravam dia e noite. Agora, sua alma atormentada buscava vingança contra aqueles que ousavam perturbar seu lugar de descanso. Os amigos, apavorados com a aparição fantasmagórica, tentaram fugir do farol abandonado, mas se viram encurralados pelas sombras que se contorciam ao seu redor, como se o próprio edifício estivesse vivo e desejasse mantê-los como prisioneiros de seu terror eterno. A tempestade rugia com fúria lá fora, as ondas quebrando violentamente contra as rochas que cercavam o farol, como se a própria natureza estivesse ecoando a agonia e desespero que tomavam conta dos intrusos e do espírito atormentado que os assombrava. Os amigos, impotentes diante do horror que testemunhavam, perceberam que a única maneira de escapar do destino sombrio que os aguardava era enfrentar a própria escuridão que os consumia. Com corações acelerados e mãos trêmulas, eles se uniram em um último esforço para desafiar o fantasma do farol, buscando redenção para seus atos imprudentes e coragem para enfrentar a morte iminente que os espreitava nas sombras. Em um ato de coragem desesperada, os amigos confrontaram o espírito do antigo guarda, enfrentando seus medos mais profundos e expondo suas almas à luz da verdade. Com palavras de arrependimento e promessas de nunca mais profanar o farol abandonado, eles conseguiram acalmar a alma atormentada e libertá-la das correntes que a mantinham presa àquele lugar assombrado. O espectro do antigo guarda desapareceu lentamente diante dos olhos atônitos dos jovens, deixando para trás apenas um eco distante de sua voz sussurrante e os resquícios de uma presença sobrenatural, que agora se dissipava como neblina ao vento.
Os amigos, aliviados por terem sobrevivido à noite de terror no farol abandonado, deixaram o local em silêncio, reverenciando a memória do espírito atormentado que encontrara paz finalmente. Enquanto a tempestade se acalmava e a aurora tingia o céu do amanhecer, eles se afastaram do farol, levando consigo as lições aprendidas e as cicatrizes emocionais que os lembrariam para sempre daquele encontro com o sobrenatural. O farol abandonado permaneceu em pé, solitário e enigmático, testemunha silenciosa de uma noite de terror e redenção, esperando por novos visitantes corajosos que ousassem desvendar os mistérios sombrios que guardava em suas entranhas obscuras. Meses se passaram desde a noite de terror no farol abandonado, e os amigos se reuniram para compartilhar suas experiências e refletir sobre a jornada que os uniu de uma maneira indelével. Cada um carregava consigo lembranças daquela noite fatídica, lembranças que os transformaram e os fortaleceram de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. Enquanto se reuniam em torno de uma fogueira crepitante, sob um céu estrelado, as histórias fluíam, cheias de detalhes assustadores e momentos de coragem incomparável. O silêncio da noite era cortado apenas pelo estalar da lenha queimando e pelas risadas nervosas dos amigos que se apoiaram uns nos outros para superar o medo que haviam enfrentado juntos. À medida que a noite progredia, cada um dos amigos compartilhava como a experiência no farol abandonado os havia mudado. Alguns encontraram uma nova apreciação pela vida, abraçando cada momento como um presente precioso. Outros descobriram uma coragem dentro de si mesmos que nunca souberam que possuíam, prontos para enfrentar qualquer desafio que o destino lhes reservasse. Enquanto a aurora começava a clarear o horizonte, os amigos se abraçaram, agradecidos por terem sobrevivido àquela noite e por terem encontrado uns nos outros o apoio e a força necessários para seguir em frente. Sabiam que a memória do farol abandonado e do espírito atormentado que ali habitava os acompanharia para sempre, mas também sabiam que aquela experiência havia os unido de uma maneira profunda e significativa. À medida que se preparavam para retornar às suas vidas cotidianas, cada um dos amigos sabia que, embora o farol abandonado permanecesse solitário e enigmático, eles haviam conquistado algo valioso. Uma ligação que transcendia o tempo e o espaço, uma ligação forjada na escuridão da noite e na luz da superação. E assim, os amigos se despediram do farol abandonado, levando consigo as lembranças daquela noite inesquecível e as lições que aprenderam sobre coragem, amizade e redenção. Enquanto se afastavam do local, sabiam que aquela experiência havia deixado uma marca indelével em seus corações, uma marca que os lembraria para sempre da beleza e da complexidade do mundo sobrenatural que existia além do que os olhos podiam ver. E assim, a história dos amigos corajosos que sobreviveram à noite de terror no farol abandonado se tornou parte do folclore local, uma lenda que seria contada e recontada muitas vezes, mas apenas aqueles que viveram a experiência sabiam a verdadeira profundidade do que haviam enfrentado e da amizade que haviam encontrado no processo. À medida que os amigos se afastavam do farol abandonado, a atmosfera ao redor parecia mais leve, como se o peso do terror noturno tivesse sido substituído pela presença reconfortante da aurora. O sol começava a despontar no horizonte, espalhando seus raios dourados sobre a paisagem serena, dissipando as sombras da noite anterior. Enquanto caminhavam em silêncio pela estrada sinuosa que levava de volta à civilização, suas mentes ainda ecoavam com as imagens e os sons da noite passada. Cada um refletia sobre as experiências vividas, os medos superados e a união que encontraram no momento de maior adversidade. Os laços que os uniam agora eram mais fortes do que nunca, e cada um sabia que aquela noite no farol abandonado havia mudado suas vidas de maneiras profundas e imprevisíveis. Chegando à cidade, os amigos se dispersaram, cada um seguindo seu caminho, mas sabendo que sempre teriam um ao outro para recorrer, não importava o que o futuro reservasse. As lembranças do farol e da noite de terror se tornaram um elo que os ligaria para sempre, uma lembrança marcante de sua coragem, amizade e redenção. Com o passar do tempo, a lenda dos amigos corajosos que enfrentaram o sobrenatural no farol abandonado cresceu e se transformou, ganhando novos detalhes e contornos à medida que era transmitida de geração em geração. O local onde tudo aconteceu tornou-se um ponto de peregrinação para os curiosos e os corajosos, que buscavam reviver a experiência ou simplesmente contemplar a beleza e a complexidade do mundo além do visível.
E assim, a história dos amigos e do farol abandonado se entrelaçou em uma teia de mistério e fascínio, uma narrativa que desafiava as fronteiras entre o real e o sobrenatural, o medo e a coragem, o passado e o presente. Mesmo quando as palavras se desvaneciam e as memórias desbotavam, a essência daquela noite permanecia viva e pulsante, como uma chama que nunca se apagaria. E assim, os amigos deixaram para trás o farol abandonado, mas levaram consigo algo muito mais precioso do que lembranças. Levaram consigo a conexão especial que haviam formado naquele lugar. Assombrado, uma ligação que perduraria para sempre em seus corações e mentes, uma lembrança de que, juntos, eram capazes de enfrentar qualquer desafio, por mais sombrio que fosse. E assim, a história dos amigos corajosos que sobreviveram à noite de terror no farol abandonado se tornou mais do que uma simples lenda local, tornou-se um testemunho eterno da força da amizade, da coragem diante do desconhecido e da capacidade de encontrar redenção mesmo nos lugares mais improváveis. E assim, sua história viveria para sempre, ecoando nas mentes e nos corações daqueles que ouviram falar do feito extraordinário dos amigos que desafiaram o sobrenatural e emergiram vitoriosos, unidos para sempre em sua jornada de superação e amizade.